Olá, hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre o polêmico casamento entre a Claire Fraser e o nosso querido John Gray e por que eles chegaram, afinal, às vias de fato, se é que você me entende. Várias pessoas me pediram para falar sobre esse assunto, então hoje eu estou tirando esse tempinho aqui para fazer o vídeo, mesmo estando bem rouca, como vocês estão percebendo. Mas eu resolvi fazer hoje mesmo, assim mesmo, e quero agradecer a todos vocês que estão seguindo o canal, se inscrevendo e dando sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigada! E se você não leu os livros 7 e 8 da Diana Gabaldon, saiba que eu vou dar muito spoiler, então fique aí se você quiser, claro. E antes que eu comece o assunto, já considere se inscrever e deixe aí seu like. Bem, então tudo começa quando o Jamie, a Claire e o Ian vão à Escócia para levar o corpo de um parente do Jamie chamado Simon Fraser, que havia morrido durante uma batalha entre os rebeldes e os soldados ingleses. Então, esse parente estava do lado dos ingleses e a pedido do general lá, o Fraser vai levar então o corpo do parente à Escócia. E por que a Claire precisa voltar sozinha, na companhia apenas do Ian? Por que o Jamie precisa ficar na Escócia? Esse então é outro mega spoiler que eu vou dar, porque o que está acontecendo na verdade é que o Ian mais velho, que é o pai do jovem Ian, ele está morrendo e o Jamie precisa ficar lá para acompanhar todo esse processo, para cuidar da irmã e de toda a família. A Claire então volta a Filadélfia. Assim que ela chega, ela faz os preparativos para a cirurgia do pequeno Henry Christian. E logo depois ela vai fazer uma cirurgia em um outro Henry, que é sobrinho do Lord John Gray. E agora que eu estou fazendo uma segunda leitura de alguns trechos, é que eu percebo como que o Lord John ele já tem uma admiração pela Claire. Não é uma admiração no campo carnal, é uma admiração da pessoa que ela é, da mulher que ela é, da profissional. Ele fica olhando como ela faz a cirurgia, aquela força, né? Aquela força de presença que a Claire tem e que inspira, né, as pessoas que estão ao lado dela, as pessoas que estão junto dela. Então ele fica observando tudo que ela faz. Ele chega a ficar hipnotizado enquanto ela está ali operando o sobrinho dele. E mudando agora um pouquinho o foco, a Claire começa a perceber que quando ela anda pela rua, ela não desperta a suspeita dos soldados, porque está naquele clima em que os soldados param as pessoas, procuram suspeitos de quem possa ser rebelde, e ela percebe que isso não acontece com ela. Então, o que ela passa a fazer? Ela começa a entregar recados, cartas, panfletos da gráfica do Fergus para os clientes, para os rebeldes. E enquanto isso tudo acontece, o Ian mais velho falece lá na Escócia e o Jamie então vai voltar junto com a irmã Jenny. Quando os dois chegam ao porto para embarcar, o navio que eles pegariam tinha saído antes da hora. Então o Jamie precisa encontrar um outro navio. E ocorre um problema com aquele primeiro navio que eles iriam pegar. Esse navio passa por uma tempestade e naufraga. Todas as pessoas que estavam no navio que naufragou morreram. E então as pessoas que sabiam que o Jamie voltaria naquele navio acreditam que ele morreu. Então a história se espalha. O Jamie morreu. E é interessante que nós, leitores, sabemos que isso não aconteceu, mas os personagens não sabem. O próprio John Gray vai avisar a Claire que o navio naufragou e os dois ficam devastados. Logo na sequência aparece na história o Capitão Richardson e ele quer saber, junto ao John Gray,
quais são as relações que ele tem com a senhora Fraser, porque ela será presa, pois ele interceptou aí esse material proibido que a Claire está levando de um lado para o outro. E o John Gray então pensa imediatamente em algo que ele ainda pode fazer pelo Jamie, que é se casar com a Claire e poder protegê-la dessa prisão. Proteger inclusive a família do Fergus. Depois nós vamos saber pelo livro 8 que isso já era uma tática desse capitão. Na verdade, ele queria a Claire casada com o John Gray, influenciando ele de alguma forma. Enfim, o John Gray vai lá, fala para Claire que ela precisa se casar com ele. Ela fica meio em choque, né, sem saber o que é que está acontecendo, por que ela precisa se casar com ele. E ele explica toda a situação e os dois então imediatamente se casam. E pode crer que apesar de toda a dor que ele está sentindo, ele consegue ser um marido muito fofo. O primeiro presente que ele dá para Claire é um estojo de médico com microscópio e tudo. E ele a trata muito bem. Só que os dois estão muito tristes, eles realmente estão sem chão com a morte do Jamie. E então, uma certa noite, a Claire está ali no quarto dela, procurando entre as infinitas formas de morrer que ela tem ao alcance, uma que seja menos dolorosa e que seja mais segura. E ela hesita e ela bebe muito, desesperadamente, esperando que aquela dor passe. E eis que então abre a porta o Lord John Gray. E eis que ele está descabelado, a camisa toda solta, toda frouxa, suja de vinho, sem o lenço que ele costuma usar, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, e ele fecha a porta e diz asperamente: "Não vou chorar sozinho essa noite." Os dois estão muito carentes, os dois estão bêbados, um se joga para cima do outro. A coisa é bem violenta, como nós ficamos sabendo depois, quando a Claire vai contar para o Jamie. Enfim, é isso. A conclusão dessa história toda, de acordo com o que falam o próprio John Gray e a Claire, é que eles não estavam fazendo amor um com o outro. Os dois estavam buscando a imagem de James, se é que você me entende. Na manhã seguinte, os dois acordam ali na mesma cama, ao lado um do outro, ficam um bom tempo ali, conversando amenidades e tentando se conhecer um pouco melhor. O tom da conversa, então, agora gira em torno daquela ocasião em que o James se ofereceu seu corpo para o John Gray em troca dele cuidar do pequeno Willie, na época, né, um bebê. E a Claire pergunta a ele se ele tinha se arrependido de não ter aceitado. E ele diz que se arrependeu 1.000.000 de vezes, algo assim. Mas que, por outro lado, foi a coisa mais nobre que ele fez, porque ele manteve a amizade. Então, na decisão entre ter aquilo que ele queria naquela hora ou manter a amizade com o Jamie pelo resto da vida, ele optou por essa segunda coisa. Depois disso acontece uma coisa bem interessante. Ele pede para Claire para vê-la, ou seja, ele quer conhecer o corpo dela. Ela faz o mesmo em relação a ele, dá a entender assim que é um tipo de curiosidade que os dois têm em relação um ao outro. E na verdade aí começa a nascer uma certa intimidade entre os dois. E é um momento fofinho em que duas pessoas estão se conhecendo e tornando-se amigas, nada mais do que isso. Essa então é a história do casamento entre a Claire e o John Gray e a noite que os dois passam juntos. Mas não se engane, essa história que acontece entre os dois vai repercutir muito quando o Jamie volta e fica sabendo de tudo que aconteceu. E se você quiser saber como foi a conversa entre o Jamie e o John Gray, ou entre o Jamie e a Claire, deixa aí nos comentários
que eu estou amando fazer esses vídeos cheios de spoiler para vocês. Até a próxima!